Muito bem. Boa noite, companheiras, companheiros. Estamos aqui no nosso segundo encontro do nosso primeiro seminário trabalhista. Essa foi uma iniciativa do nosso grupo de militantes do PDT, simpatizantes da candidatura de Ciro Gomes, que formamos, então, o grupo Agora é Ciro, Baixada Santista. E, conversando com as companheiras e os companheiros, a gente, além da militância virtual, especialmente, em função agora da pandemia, é importante que a gente estude, que a gente conheça realmente, profundamente, o máximo que pudermos sobre o trabalhismo, a história do nosso partido. Então, nós começamos na quarta-feira passada com a brilhantíssima, como sempre, participação do Manuel Dias, ele que é fundador do PDT, secretário-geral do partido, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que também chama esse seminário junto conosco. Nós temos a presença hoje extremamente qualificada e privilegiada do professor Cássio Moreira, de quem eu estou estudando esse livro, não é? Escrito por ele, e eu vou ler aqui a apresentação do professor Cássio Silva Moreira. Ele é doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia do Desenvolvimento pela PUC, em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduação em Economia pela também Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi tecnologista do IBGE e professor de Economia das faculdades da Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador na área de Economia, com ênfase em Economia brasileira, atuando principalmente no desenvolvimento econômico, formação econômica do Brasil, história econômica. Portanto, o currículo tira até o fôlego da gente, né? Dada a qualificação, dedicação, trabalho do Cássio, se você me permite chamá-lo assim. Informalmente, eu pediria quem tiver com o microfone aberto que fechasse o microfone. E desde já, iniciando, antes da palavra, sendo objetivo para a nossa aula, palestra e depois debate com o professor Cássio, eu quero dizer para vocês que nosso seminário vai continuar no dia 31, portanto, a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, com a Juliana Brizola, ela que é deputada estadual pelo PDT, falando sobre mulheres trabalhistas na política. No dia 2 de junho, na quarta-feira seguinte, a Era Vargas, com nada mais, nada menos do que o professor Wendel Pinheiro, que está lançando agora um livro de quase 1000 páginas e, para tanto, está fazendo um crowdfunding, uma vaquinha, para poder viabilizar a editoração desse livro. No dia 9 de junho, teremos o Christophe Goulart, ele que é neto do João Goulart, é o primeiro suplente a senador pelo Rio Grande do Sul, vai falar sobre Jango e o discurso da Central do Brasil. Esse seminário está sensacional, viu? No dia 14 de junho, nós vamos receber a nossa querida Miguelina Vecchio, presidente nacional da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, e vice-presidente nacional do PDT, falando sobre as conquistas trabalhistas para as mulheres. No dia 16 de junho, o Carlos Lupe, nosso querido presidente, vai falar sobre o PDT no presente e as eleições de 22. O convite está feito por Ciro Gomes, caiu aqui a rede, já voltou, para o Ciro Gomes fazer o encerramento no dia 23 de junho. Não obtive a resposta, talvez pela dilatação desse prazo aí, mas eu peço que todos nos ajudem aí com esse lobby para trazer o nosso futuro presidente da República aqui, encerrando o nosso seminário. Sem maiores delongas, eu agradeço mais uma vez a presença do Cássio e passo a palavra para o nosso professor para nos falar sobre trabalhismo. Que ideologia é essa?
Trabalho que, inclusive, eu estou... Até fiz um resumo, viu, Cássio? Daquela publicação que você me passou da revista, que é uma tese sua de pós-doutorado e tal. Olha, não é um assunto muito fácil. Eu sou médico, não é assunto que a gente tem que se debruçar, estudar, anotar, o livro está todo rabiscado, e assim a gente vai acumulando conhecimento, aprendendo e dando consistência para o nosso discurso. Muito obrigado, Cássio. Boa noite. Eu que agradeço, antes de mais nada, viu, Márcio? Eu acho que tu e a tua equipe estão fazendo um excelente trabalho de formação política, porque é só por meio do conhecimento. Tinha um slogan de uma universidade aqui no Rio Grande do Sul que diz que apenas o conhecimento garante a sua liberdade, né? E é o que vocês estão fazendo por meio da formação política, né? Fazendo com que as pessoas consigam ampliar os seus horizontes e olhar as coisas de forma mais sistêmica e poder começar a entender o meio que elas estão inseridas. E a partir do momento que elas começam a ter compreensão desse meio, elas começam a participar com mais qualidade, né? Eu sempre digo que as manifestações de junho de 2013 foram um marco importante para o nosso país, porque, além de certa forma, na minha opinião, ser um pouco da responsável por tudo que está acontecendo hoje, mas ela teve um lado bom, que foi a questão das pessoas despertarem para a política. Só que eu lembro que as pessoas diziam que o gigante acordou. Aí eu sempre brincava, o gigante acordou, mas por muito tempo dormindo, não basta se interessar por política, já é um grande avanço, mesmo daqui a pouco alguém que tenha outros pensamentos, etc. Só o fato de estar gostando, de se interessar, é um avanço, só que agora é a questão de tu se aprimorar cada vez mais. E como é que tu vai se aprimorar cada vez mais? Lendo de tudo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, vocês têm que ler Marx, vocês têm que ler Keynes, vocês têm que ler Hayek, von Mises, Friedman, enfim, vocês têm que ler de tudo, Keynes, Galbraith, enfim, porque quanto mais tu lê coisas diferentes, mais tu está começando a pensar por si próprio. E se tu só lê uma coisa, tu está sendo doutrinado, né? Então, por isso que é importante as pessoas elas acabarem estudando tudo, lendo de tudo, posições a favor, contrárias, etc., porque elas vão começar a pensar por si próprias. Infelizmente, o que mais acontece nesse momento histórico que a gente vive, onde as redes sociais tomam conta, são manipulações, são pós-verdade, onde as pessoas elas querem acreditar em alguma coisa, então aquilo é a opinião delas, mesmo que aquilo não tenha embasamento científico, né? O negacionismo da ciência está cada vez mais presente, as pessoas acabam não se aprofundando nos temas e defendendo as suas opiniões como verdade. E aí acaba ficando uma polarização, praticamente quase que uma partida de futebol. Aqui no meu estado, né, a gente chama de Grenal, Grêmio e Inter, ou seja, se tu não pensa daquele jeito, tu é contra, e isso é muito ruim para a política e para as ideias, né? Tanto que no nazismo, no fascismo, tanto nazismo e fascismo foram regimes autocráticos, de extrema direita. A autocracia ela pode ser de extrema direita e de esquerda. Stalinismo na União Soviética, fascismo, nazismo, por outro lado, na Alemanha e na Itália. Agora, nesse caso específico, no fascismo e no nazismo, foram movimentos de extrema direita, onde uma das coisas que se fazia era queimar livros, proibir que as pessoas lessem outras coisas. Porque a partir do momento que as pessoas não começam a ler outras coisas, fica mais fácil para doutriná-las, né? Então, é por isso que eu dou os parabéns a essa questão de formação política. Aqui a gente vai seguir uma linha, mas eu sempre digo, o pessoal que está assistindo aqui, leia de tudo. Então, é isso que eu espero começar a contribuir daqui a pouco, né, da gente falar sobre trabalhismo, né? Que ideologia é essa, Márcio? Obrigado. Antes que você dê início, de fato, à sua palestra, eu quero agradecer a presença de todas e de todos, em especial do Dorival Vieira, presidente do PDT de Cubatão, do Rogério Costa, presidente do PDT da Praia Grande, e demais companheiras e companheiros aqui da Baixada Santista. Passo a bola, vou fazer igual o Fred fez ontem.
só passar a bola para você meter para dentro do gol. Sabe que quando eu comecei a jogar, eu adoro jogar futebol, até estou um tempo sem jogar por causa da pandemia, mas a minha posição original era goleiro, porque eu não jogava muito bem na linha, né? Aí botavam no gol. Mas aí, aos poucos, eu comecei a jogar de centroavante, né? E embora não tenha muita técnica, eu sempre comecei a fazer gol. E aí eu tenho uma camisa gravada Casse Gol, então acertou a posição que eu jogo, né? De centroavante. Então vamos lá. Márcio, falar um pouquinho, então, sobre o trabalhismo, né? Primeiro, há uma discussão se trabalhismo é uma ideologia, é uma cultura política. O livro do Wendel, inclusive, que vai ser o teu próximo convidado, eu acho que vale. Eu acabei escrevendo o pós-fácio do livro e já comprei lá o meu, vou esperar chegar. Ele fala um pouco dessa trajetória toda e ele tem uma parte lá do livro que tem essa discussão, né? Trabalhismo, cultura política, né? Ideologia, etc. Bom, eu classifico o trabalhismo como uma ideologia política. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Só que uma ideologia, a partir do momento que as pessoas, ela começa a ser implementada, ela começa a ser adotada, quando ela começa a virar hegemônica, ela vai se tornando uma cultura política. Por isso que muitos dizem que nós estamos numa guerra cultural, porque, na verdade, é a narrativa de qual ideologia se faz presente. Hoje nós temos o mainstream econômico, a hegemonia hegemônica que tu liga o noticiário e tu assiste, o liberalismo econômico, que prega o quê? Um Estado mínimo. Só que é muito bonito no papel. Só que o Estado mínimo, ele nunca em nenhum local do mundo resolveu problemas de imensa desigualdade como é a do Brasil. E o trabalhismo, então, ele acaba sendo uma ideologia que ela está dentro do espectro do capitalismo, porque o trabalhismo ele não prega romper com o capitalismo, então a coisa mais, ignorante no sentido de falta de conhecimento que alguém pode querer atribuir é o trabalhismo ao comunismo. Tanto que comunismo não existe, inclusive, né? Em termos econômicos. O que é o comunismo? É um sistema político. O comunismo é um sistema onde os meios de produção pertencem ao coletivo. Nós tivemos duas experiências, o socialismo e o capitalismo. No socialismo, os meios de produção pertencem ao Estado. Então, não existiu o comunismo de fato. Havia um movimento comunista no sentido de tornar o mundo comunista, mas ele nunca existiu de fato, né? E o capitalismo é um modo de produção, é um sistema onde os meios de produção pertencem ao privado. Então, tu tem a propriedade privada dos meios de produção. E essa que é a grande discussão do século XXI, que algumas pessoas erradamente atribuem como comunismo. Qual é a grande discussão? Se o Estado deve intervir mais ou menos na economia. Se, de um lado, o Estado deve intervir menos, nós temos uma ideologia econômica e política que está sendo o liberalismo econômico, né? E tem o liberalismo político, embora muitas vezes eles possam não se encontrar, né? Pode ter um regime mais autoritário, mas que prega liberalismo econômico. Então, e de outro lado, tu tem a chamada social-democracia. O que a social-democracia pregava? A social-democracia ela vai ter origem no movimento socialista, só que aos poucos se começa a acreditar que não pode ser feita a revolução, mas sim participar de meios democráticos, por meio de reformas do capitalismo para deixar ele mais humano. Só que aos poucos a social-democracia ela perde o horizonte do socialismo e ela começa a aceitar cada vez mais o capitalismo como sistema, desde que exista um estado de bem-estar social, especialmente nos países mais desiguais, né? Porque não se acredita que o mercado, por si só, vai resolver esses problemas. O mercado ele é muito eficiente no que tange à criação de riqueza, a progresso econômico.
Agora, ele peca muito no que tange a distribuição dessa riqueza. Então, a social-democracia, em outras palavras, prega que o capitalismo para gerar riqueza e o Estado para distribuí-la, fazendo com que a sociedade seja mais igualitária, embora as pessoas são diferentes por características pessoais, por capacidades, etc. Então, a social-democracia ela vai surgir dessa corrente do socialismo na Europa, com muita força na Europa, especialmente nos países onde eu sou bastante admirador, que são os países nórdicos, né? Como Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, né? Os nórdicos e os escandinavos. Então, a social-democracia, ela vai, né? Mas também tem a sua base muito forte na própria Alemanha, né? De Weimar, enfim, a própria França. Então, tu começa a ter a própria Inglaterra no pós-guerra, criando um sistema único, né, público de saúde, que depois, no governo Margaret Thatcher, começa a ser desmantelado, e, enfim. Então, a social-democracia ela tem essa origem. Nos Estados Unidos, a gente tem uma outra espécie de social-democracia que eles não chamam com esse nome, porque aqui a ideologia econômica, que também vem por cima, vem junto com uma doutrina chamada keynesianismo, que é considerado o pai da macroeconomia, foi muito forte no governo Roosevelt, com seu New Deal, que é fruto até de um outro artigo que eu acho que eu te mandei, né? Eu escrevi um artigo em 2017, que foi apresentado no Encontro Internacional da Associação Keynesiana, depois virou um artigo. Nota, eu falava isso lá em 2017, o pessoal, até quando eu participei desse artigo, o pessoal, mas tá louco, New Deal para o Brasil, algumas pessoas me questionavam, né? E eu falava lá naquela época a necessidade do New Deal, do novo New Deal para o mundo, que o governo Biden está começando a desenhar, né? O chamado New Deal verde. Então, os Estados Unidos têm essa experiência, que, na minha opinião, é um dos maiores estadistas do mundo, que na época era acusado até de comunista, embora não tinha nada de comunista. Daqui a pouco, né, até vão acusar Jesus de comunista. Enfim, porque se tu começa a ter uma preocupação mais com o social, tu acaba sendo acusado de comunista ou adjetivado de comunista, né? E, na verdade, o governo Roosevelt, ele pregava o quê? O pós-guerra, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, vem a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão de 29, e o mundo mergulha numa crise, com seu epicentro nos Estados Unidos espalhada para a Europa, e o governo Roosevelt levanta os Estados Unidos, com uma política bastante intervencionista, focada principalmente na geração de renda e emprego, que é o que mais é necessário atualmente no Brasil de hoje. Então, os Estados Unidos têm essa política do New Deal, esse plano econômico, mas aos poucos começa a se criar uma nova corrente do pensamento econômico, que também acaba se criando uma cultura. Na década de 50, 60, todos éramos keynesianos. O mainstream econômico era keynesiano. No Brasil, a gente começa a ter uma outra experiência com o Vargas, né? O Brasil tem uma política do café com leite, uma alternância no poder nas oligarquias cafeeiras, entre a oligarquia Paulo com Minas Gerais, e com o golpe de 30, que acaba se transformando numa revolução pela quantidade de coisas que vão ser feitas ao longo desse processo, acende Vargas, não aceitando o resultado de umas eleições, que era uma eleição completamente manipulada, chamado voto a cabresto, né? As mulheres não votavam, uma parcela ínfima da população votava, e era nesse contexto que Getúlio não aceita o resultado das eleições, onde do outro lado está o Júlio Prestes, não confundir com Luiz Carlos Prestes, e o Vargas não aceita e acaba tomando o poder. É interessante falar que, aqui no Rio Grande do Sul, o Brasil começa a ter uma experiência, então, de uma tentativa longínqua de social-democracia, que aqui no Brasil se chama de o trabalhismo brasileiro, onde esses dois aqui são os seus principais ícones, e depois o Brizola tenta retomar isso, né? Tentando ser candidato à presidência em 89. Então, mas antes disso, há no governo de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros uma aproximação com questões sociais.
liderados muito com a questão do positivismo, que é um dos componentes, um dos ingredientes do trabalhismo brasileiro, diferente do trabalhismo inglês. Nesse artigo que tu está estudando, lendo, anotando, fazendo tal, eu falo a ideologia trabalhista no século XXI. E quando eu falo trabalhismo, eu acabo classificando o conceito de trabalhismo como algo mais amplo. Porque eu levo um conceito maior de trabalhismo, onde eu posso colocar o governo inglês, outros governos classificados como trabalhistas. Né? Nesse sentido, até no artigo, eu classifico o governo Roosevelt de trabalhista, embora nos Estados Unidos não se fale em trabalhismo. Nota que a questão do trabalhismo tem a ver com o trabalho, né? E com o fortalecimento do trabalhador, e principalmente com a questão dos sindicatos. Mas, enfim, já chego nessa parte dos sindicatos. Então, o Vargas ele acaba assumindo e começa a implementar, por meio de uma ditadura, é verdade, que acaba tendo restrições de liberdade, restrições de direitos, etc. Esse é o lado crítico que se faz. Mas, por outro lado, o Vargas vai acabar sendo o construtor dos pilares do Estado Nacional brasileiro. Porque se fala muito em nacionalismo, as cores do Brasil, se deve muito a Vargas. O Vargas, inclusive, na época, proibiu de se hastear as bandeiras dos estados e a única bandeira a ser hasteada as bandeiras dos estados e a única bandeira hasteada era do Brasil. Então, o Vargas, por meio dos seus 15 anos, de 30 a 45, ele vai meio que fazer uma revolução, porque ele, além dele começar a trazer como objeto de prioridade da política econômica a indústria, que já está despontando no mundo, a revolução industrial na Inglaterra, outros países fazem as suas revoluções industriais, e o Brasil ainda estava discutindo a questão do café, e a oligarquia do café não queria largar esse espaço, né? Porque o café trazia rios de dinheiro para a oligarquia cafeira. Inclusive, o que acontece? Havia indústria no Brasil antes de 30, antes do Vargas. Essa indústria ela vai surgir nas franjas da economia cafeeira. Eu sempre indico os meus alunos assistirem um filme chamado Barão de Mauá, do Paulo Betti, onde o Barão de Mauá vai ser um dos grandes empresários brasileiros, talvez um dos maiores. Ele tinha uma riqueza maior do que o imperador e ele era um árduo defensor da indústria no Brasil. Só que naquela época o café trazia rios de dinheiro. Mas vai ser com um período de entre-guerras, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial, quebra da Bolsa, etc., e com essa mudança de política por meio da ascensão do Vargas, que o Brasil vai começar, então, a arrumar a industrialização como objetivo de política econômica. Notem que eu estou fazendo uma mistura de um monte de coisa. É economia, é história, é política, é geopolítica, é relações internacionais, até porque na escola de pensamento econômico que eu faço parte, a economia não é uma ciência exata onde eu posso pegar um modelo matemático e reproduzir um mundo fictício. Ela é o quê? Um jogo social que tu tem que interagir todas essas questões. Então, o Vargas ele acaba, então, criando, consolidando a legislação trabalhista, que já via surgindo as reivindicações no movimento operário. Na época, o Vargas, por questões estratégicas, políticas, etc., ele acaba fazendo a legislação trabalhista apenas para o trabalhador da cidade, não para o campo. Sabe quem é que vai estender a legislação trabalhista para o setor do campo? Este homem aqui, João Goulart, que vai criar o 13º salário e também vai criar a legislação trabalhista para o campo. Então, durante o governo Vargas, no primeiro governo Vargas, tu tem, então, a consolidação das bases do Estado Nacional Brasileiro e da indústria. O Brasil vai ser um país que vai ter muito sucesso na sua industrialização. Enquanto o Estado intervia na economia, tu tinha uma política desenvolvimentista, seja o nacional desenvolvimentismo da era Vargas, que o Wendel vai falar muito bem depois, mas que dá para se estender à era Vargas, pós-Vargas, ou seja, até o governo João Goulart.
e depois o desenvolvimentismo associado dependente implementado pelos militares, com exceção do Geisel, e lá no meu canal Conversas de Café, aqui que vocês podem se inscrever, está no YouTube, Conversa de Café com Cássio Moreira, tem um vídeo que eu gravei em cima de um artigo que foi premiado na BDE sobre o eu sustento que o Geisel retoma o nacional-desenvolvimentismo, mas ele não retoma o trabalhismo. Porque não basta tu ter um projeto nacional de desenvolvimento, tu tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento que inclua os trabalhadores, amplie os direitos sociais, amplie o salário e a participação do trabalhador. E aí sim tu vai ter um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista. Porque nós já tivemos um projeto nacional de desenvolvimento, o governo Geisel, segundo o PND, era um PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, um Plano Nacional de Desenvolvimento, mas faltou o quê? A integração dessa camada imensa, né, de trabalhadores, enfim. Então, acaba o primeiro governo Vargas e ele acaba sendo impedido de concorrer, por isso que surge o movimento do queremismo, né? Queremos a Constituição, eleições com Getúlio. Gostou até canal Conversas de Café, até a caneca aqui, ó. Conversas de Café. Tá igual o Jô Soares, pô. Só tem que ganhar uns quilos, né, para ficar perto do Jô. Então, assim, quando acontece isso, começam a surgir partidos políticos no Brasil. Então, no espectro mais à direita, surge a UDN, gravem esse nome, União Democrática Nacional. Por que eu frisei o Democrática? Porque vai ser o partido que vai dar sustentação à arena do regime militar, ou seja, de democrática não tem nada. E no espectro mais de centro surge o PSD, Partido Social Democrata, não tem nada a ver com o PSD de hoje, embora era um partido de centro também, só que era um partido surgido nas bases do getulismo, da máquina estatal do getulismo. E um partido mais de centro-esquerda dentro do capitalismo, que é o PTB antigo, que nada tem a ver com o PTB de hoje, que na verdade deveria trocar o nome. Né? Então, o PTB antigo que vai ser um partido que também vai surgir de base getulista. Fora os partidos mais à esquerda, socialistas, comunistas, enfim. Mas os três principais partidos brasileiros vão ser esses. E aí, com a criação do PTB, que o trabalhismo brasileiro começa a ganhar forma, com mais doutrinação, que vai ser a parte até do Alberto Pasqualini, que é um dos grandes teóricos do trabalhismo brasileiro. Então, de certa forma, as bases do trabalhismo elas surgem até antes do Vargas, lá com Júlio de Castilhos, com Borges de Medeiros, o positivismo, mas o Vargas que vai trazer a questão nacional, a questão social como uma política de Estado, com ampliação, férias, legislação trabalhista, criação de empresas estatais, a indústria, né? Conectando esse projeto nacional de desenvolvimento, que a gente vai chamar de nacional desenvolvimentismo, com o trabalhismo. Mas com o PTB começa, o PTB antigo, eu sempre ressalto, né? O PTB antigo, que de certa forma quem é o herdeiro teórico do PTB antigo, da ideologia do PTB antigo, é o PDT, que está de aniversário, né? Esse ano. Faz 41 anos, né? E o PTB antigo, então, ele vai ser o quê? Um partido que vai tentar implementar um projeto nacional de desenvolvimento, mas que vai implementar também uma política, uma ideologia. Ele acaba tendo uma ideologia política que é o trabalhismo. Então, o trabalhismo é uma ideologia política que engloba outras categorias de ideologias, como, por exemplo, econômica e cultural. Naquele meu artigo, eu digo que o trabalhismo é uma ideologia política que geralmente vem acompanhado de uma ideologia econômica. No caso do Vargas, foi o nacional-desenvolvimentismo com um experimento de nacional-reformismo lá no Jango,
muito forte com as chamadas reformas de base. O governo JK eu já considero um governo meio híbrido, porque se, por um lado, ele cria instituições que fortalecem o estudo, a elaboração do nacional desenvolvimentismo, por outro lado, ele acaba afrouxando instrumentos do nacional desenvolvimentismo que favorecem as empresas multinacionais, que enfraquecem esse projeto nacional desenvolvimentismo. Então, o JK ele acabou, claro que talvez muito pelo contexto político da época, né? Porque, nota, Márcio, apenas 4 governos acabaram seus mandatos. Apenas 4 governos eleitos de forma democrática acabaram seus mandatos. Dutra, 45-50. Vargas não acaba, se suicida. Assume o Café Filho, que era um vice numa composição política, indicação da Adhemar de Barros, uma espécie de Maluf da época, que quando o Getúlio acaba se suicidando, o Café Filho traz a UDN, traz o antigetulismo para governar, né? Depois, o segundo governo que acaba o seu mandato, JK, se equilibrando. Talvez se ele não tivesse trazido as multinacionais, agradado esses interesses estrangeiros, talvez ele não conseguisse ficar. Só que isso, na minha opinião, foi um tiro no peito do projeto econômico. Enquanto o golpe civil de militar de 64 deu um tiro no peito no projeto político, porque o golpe não foi contra o comunismo, não foi contra a ameaça lunática comunista. O golpe foi contra um projeto trabalhista que estava sendo implementado. E por isso que, para poder varrer do imaginário popular uma ideologia nacional de desenvolvimento trabalhista. Então, o JK ele acaba enfraquecendo um pouco as bases desse projeto nacional de desenvolvimento, o nacional desenvolvimentismo, porque quando o Café Filho assume, ele promulga uma instrução chamada 113 da SUMOC, que na época era uma espécie de Banco Central, embora o Banco Central era a SUMOC e o Banco do Brasil, os dois juntos faziam. Quem queria criar um Banco Central era o Jango, mas quem acabou criando foi o Castelo Branco, né, no governo militar. Então, a Instrução 113 ela facilitava a importação pelas empresas multinacionais e também o favorecimento à entrada de empresas multinacionais estrangeiras. E quando o JK assume, ele não revoga essa Instrução 113 da SUMOC, que favorece o capital estrangeiro. Sabe quem é que vai revogar essa Instrução 113 da SUMOC, que já era crítico dos rumos da política econômica do JK? Esse cara aqui, João Goulart. O Jango revoga a Instrução 113 da SUMOC e cria a Instrução 242, que acaba fortalecendo a indústria nacional. Só que ele acaba mexendo no vespeiro, ele compra briga com muitos lados ao mesmo tempo e acaba não tendo sustentação política e acaba sendo derrubado. Então, eu já falei que, de certa forma, o contraponto do liberalismo econômico na Europa foi a social-democracia, nos Estados Unidos é o keynesianismo e o New Deal, né, no governo Roosevelt, e no Brasil foi o quê? O trabalhismo enquanto ideologia política e o desenvolvimentismo enquanto ideologia econômica. Bom, o que seria, então, eu falo muito em desenvolvimentismo, né? E trabalhismo. Vamos trazer alguns conceitos um pouquinho. Vocês não devem notar que pode parecer que a minha fala está bagunçada, mas não, ela está completamente conectada, trazendo essas questões que eu já falei para vocês, questões de política, de história política, de economia, né? Geopolítica. Lembrando que, na época, nós estávamos no período da Guerra Fria, né? Outro estava... E aí o que acontece? Com o golpe de 64, começa a pipocar vários golpes na América Latina. E todos eles defendiam projetos autônomos de desenvolvimento nacionais. E esses golpes acontecem não porque a ameaça comunista, embora os Estados Unidos tinham uma preocupação com Cuba, que houve a Revolução Cubana em 59, onde depois o ditador Fulgêncio Batista, quando acontece a Revolução Cubana, não é uma revolução socialista. Ela é uma revolução que acaba depondo um ditador.
Só que aos poucos, tanto os irmãos Castro, Che Guevara, se aproximam da União Soviética, porque naquela época, ou tu estava embaixo das asas dos Estados Unidos, do capitalismo, ou tu estava embaixo das asas do socialismo, com seu principal país, a União Soviética. Então, Cuba acaba indo para o lado do socialismo e acaba sendo feita uma revolução socialista em Cuba. E essa era uma preocupação que os Estados Unidos tinham na época, que Cuba fosse o primeiro de outros experimentos que dialogassem com o socialismo da União Soviética. Mas o Jango nunca foi comunista. O trabalhismo, na sua essência, ele não é comunista. Ele prega um socialismo no sentido social, embora teve uma época que o socialismo como sistema econômico também estava um pouco mais forte, porque durante um período do socialismo, os países do bloco socialista cresceram num ritmo maior do que os países do bloco capitalista. Então, como está tudo conectado, eu vou trazer alguns conceitos aqui só para deixar mais claro, um resuminho até aqui para a gente dar prosseguimento. Vocês estão percebendo, eu estou trazendo a trajetória do trabalhismo, do conceito de trabalhismo ao longo do tempo, trazendo como pano de fundo a história política e econômica do país. Então, o trabalhismo ele acaba sendo desenvolvido na Inglaterra, essa expressão trabalhismo, ele passou por muitas transformações, adaptando-se à realidade e adquirindo características próprias, né? E aqui no Brasil, então, um dos principais ideólogos vai ser o sociólogo e político Alberto Pasqualini, que vai trazer o quê? O princípio de solidarismo cristão, né? A democracia cristã, né? As encíclicas papais, etc. Então, o trabalhismo no Brasil tem essa vertente cristã muito forte, principalmente com Pasqualini, que vai ser considerado talvez um dos maiores teóricos do trabalhismo brasileiro. Então, o trabalhismo ele seria um equivalente com um capitalismo solidarista, onde pregaria o quê? A harmonia entre o capital produtivo, e não o capital rentista, e o trabalho. Então, a ideologia trabalhista ela reconhece o capitalismo como sistema econômico, portanto, defende a propriedade privada, tanto que o Brizola tinha uma frase muito boa, Márcio. Uma entrevista que fizeram com ele uma vez, perguntaram se o Brizola era contra a propriedade privada, né? E aí ele disse, não, eu gosto tanto de propriedade privada que eu quero propriedade privada para todos. Isso é um pouco da origem, né, da essência do trabalhismo. O trabalhismo quer que as pessoas tenham condições de consumir, comprar, etc., mas isso também as pessoas têm uma consciência social e não apenas um poder de consumismo, que o que faltou muito nos governos do PT, diga-se de passagem. Houve políticas de inclusão social, né? Houve uma tentativa de um social desenvolvimentismo, especialmente entre 2006 e 2014, mas faltou o quê? Essa consciência das massas, né? Que é o que o Pasqualini pregava muito, né? Que antes de tu ter um projeto nacional de desenvolvimento, tu tem que ter o quê? Uma ideologia nacional de desenvolvimento. Então, o trabalhismo ele sustenta a prevalência do trabalho sobre o capital, buscando essa harmonia. E por isso é extremamente importante o quê? O fortalecimento dos sindicatos. Por isso, quando o governo Thatcher na Inglaterra, o Reagan nos Estados Unidos, especialmente a Thatcher na Inglaterra, um dos principais focos desse governo neoliberal era atracar os sindicatos, porque os sindicatos eram a base do trabalhismo inglês. E quanto mais os sindicatos fossem enfraquecidos, menos eles teriam poder, né, de barganha, porque o empresário, a empresa, versus o trabalhador isolado, a empresa, o empresário, ele é muito mais forte. Agora, a partir do momento que os trabalhadores se unem, e tem sindicatos, que aí foi uma falha que houve, né? Sindicatos cada vez menos preocupados, algumas vezes preocupados mais em interesses particulares
do que propriamente dos interesses da classe que defende, etc. Então, por isso que eu acho que tem que ter uma modernização do sindicalismo do Brasil. Isso é fundamental para esse trabalhismo que está surgindo, né? Então, o que acontece? Tu unindo esses trabalhadores por meio de sindicatos, e o Biden fez uma frase fantástica esse tempo, falando da importância dos sindicatos. Eu até botei o vídeo dele aqui no meu canal, né? Uma frase do presidente Biden, eleito dos Estados Unidos, falando da importância dos sindicatos. Então o trabalhismo ele acaba tentando fazer essa harmonia e essa superação dessa diferença de classes existentes através de uma melhor distribuição da riqueza e da promoção da justiça social. Entende-se o trabalhismo como ideologia consubstanciada em um projeto que firma o desenvolvimento econômico como principal tarefa do governo. Então, a questão do trabalhismo ele está muito ligado com especialmente no Brasil, com o desenvolvimentismo. E o que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo vai ser o quê? Uma ideologia econômica que prega que o Estado acaba sendo o quê? O indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico e do desenvolvimento. E aqui é uma coisa importante, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Os liberais acreditam que basta liberar, né, mercado, vai ter crescimento econômico. Até pode ter algum crescimento econômico, mas crescimento econômico não é a mesma coisa que desenvolvimento econômico. Nós já tivemos crescimento econômico na época do regime militar, o maior crescimento, diga-se de passagem, no governo Médici, o chamado milagre econômico. O Brasil cresceu, porém concentrou renda, ficou mais desigual. Então não basta crescer, tem que desenvolver. E desenvolver o quê? É uma melhora, né, no bem-estar coletivo das pessoas. E no Brasil, num país tão desigual como o Brasil, tu tem que ter uma política voltada à inclusão social e aumento da renda das pessoas que estão isoladas, alejadas, né, do processo de consumo, né, que é um dos primeiros etapas desse processo de evolução, né? Então, o desenvolvimentismo ele é isso. Só que notem que eu falei antes que eu tive o nacional desenvolvimentismo na era Vargas, que eu classifico Jango e Getúlio, e eu tive o desenvolvimentismo associado independente. Qual era o tripé do nacional desenvolvimentismo? Era o Estado, e eu sempre faço uma metáfora, uma analogia, que o Estado é como se fosse a locomotiva, e a iniciativa privada, os vagões. É o Estado, é a locomotiva que vai apontar o caminho, trilhar o caminho do desenvolvimento. Os vagões são importantes para levar as pessoas, tal, mas quem vai dar o rumo, apontar o caminho, é o Estado, e não o mercado. Porque senão o mercado vai cada um buscar o que é melhor, e muitas vezes nem sempre buscando o que é melhor vai ser o melhor para todos, como é um pouco a essência da ideologia liberal, né? Tem um filme até Uma Mente Brilhante, do Nash, né? Que é um dos precursores da teoria dos jogos, que ele está num bar e ele faz uma metáfora, né? Contrapondo o liberalismo, que havia uma menina muito bonita na mesa de um bar e todos os amigos queriam chegar nessa moça para conversar com ela. E aí o Nash dizia o seguinte, olha, se a gente for pelos princípios do liberalismo, todo mundo pensando no seu melhor, vai chegar nela e todos chegando ao mesmo tempo, ela vai se assustar e vai embora. E aí ele usa essa metáfora para argumentar que nem sempre, né, tu tem que ter alguém gerenciando, aportando o caminho. E aí é a questão do Estado. Então, no nacional desenvolvimentismo, qual era o tripé que dava sustentação a essa ideologia econômica, esse projeto? Estado, indústria nacional e trabalhadores. Esse triângulo aqui, Estado, indústria nacional, chamada burguesia nacional, não gosto muito de usar o termo burguesia nacional,
a indústria nacional e os trabalhadores dava o tripé. Quando acontece o regime militar, o que acontece? Se tira os trabalhadores, tanto que se tu olhar a valorização salarial, ela despenca durante o regime militar, tá? E se coloca no lugar dos trabalhadores quem? O capital estrangeiro. Então, qual é o novo tripé do desenvolvimentismo associado com o capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro, que é o que o nacional desenvolvimentismo pregava combater, acabar com a dependência econômica? Qual era o tripé, então, desse desenvolvimentismo associado e dependente? Estado, indústria nacional, capital estrangeiro. Notem que tirou os trabalhadores e colocou o capital estrangeiro. O Geisel, ele tenta mudar essa forma como? Não colocando os trabalhadores de volta, mas também dando o maior peso para a indústria nacional, que começava a perder espaço para a indústria estrangeira, capital estrangeiro. Por isso que eu argumento que ele é a retomada no nacional desenvolvimentismo, portanto, mas sem retomar o trabalhismo. E olha os governos do PT, tenta trazer essa questão dos trabalhadores, da inclusão social, mas deixa de lado, embora tenha a política dos campeões nacionais, a política de desenvolvimento produtivo, etc., mas não se toca no X da questão, na macroeconomia desenvolvimentista, que é o quê? Uma taxa de câmbio desvalorizada. Então, a sobrevalorização do câmbio, que vai ser um componente importante da sustentação do Plano Real, cujo pai político é o governo Itamar Franco, e os 3 ministros da Fazenda que implementaram, Fernando Henrique Cardoso, Rubens Recupero e Ciro Gomes. Eu estava assistindo hoje o filme aquele Plano Real, a história por trás do plano, onde fala do Gustavo Franco, como se ele fosse, parece, o grande mentor. E no filme não aparece nenhuma vez o Ciro Gomes. É surreal isso. E ele foi ministro importante do Plano Real. Talvez o Rui Cúpero e o Ciro Gomes foram ministros da Fazenda mais importante do que o Fernando Henrique Cardoso. Embora o Fernando Henrique Cardoso ganhou, né, a fama do Plano Real e se elegeu por causa disso. E quem elaborou vai ser principalmente Pércio Arida e Lara Rezende, entre outros economistas, que vão ser os tanto que essa proposta do Plano Real já tinha sido apresentada, um embrião dela, lá no Sarney, a proposta Larida, onde o Sarney optou pelo plano cruzado, porque ele era mais rápido em implementação e estava de olho na época na Assembleia Constituinte, que é escrever a Constituição de 88, que é o grande bastião do trabalhismo brasileiro, é a nossa Constituição de 88. Por isso que governos Fernando Henrique Cardoso, por isso que governos liberais querem tentar atacar. O sonho desses governos é escrever uma nova Constituição e rasgar, como o Fernando Henrique já rasgou alguns pedaços dela, na época das emendas que foram feitas à Constituição, que deu isonomia à empresa nacional e estrangeira, entre outras coisas. Então, voltando, essa é a importância do desenvolvimentismo para o trabalhismo, né? Porque o desenvolvimentismo ele acaba sendo o quê, então? Ele acaba sendo a ideologia econômica que dá suporte ao trabalhismo brasileiro, né? Daqui a pouco eu continuo. Se quiseres comentar alguma coisinha, eu tomo meu café e... Não, eu acho interessante que na sua formulação você descreve o nacional desenvolvimentismo, desenvolvimentismo dependente associado e o social desenvolvimentismo com o PT, né? Isso eu acho que é uma formulação que eu discuto. Polêmica. Há discussão na academia sobre isso, né? E a polêmica. Queria que você falasse esse enquadramento aí novo aí que você coloca, porque uma coisa é o socialismo, o trabalhismo, a social-democracia, né? O trabalhismo estando mais com olhar para o trabalhador, a partir dos seus sindicatos, que aí também é outra pergunta, com a uberização, que eu deixo ela de lado, mas gostaria que você caísse aí nessa sua formulação. Perfeito. Lembrando que, assim, quando tu está muito perto de algum acontecimento histórico, ainda se leva um tempo para ter uma consolidação e uma hegemonia
determinado entendimento do que aconteceu, né? Então, assim, é um momento ainda que está muito próximo, né? Nós temos ainda embates ideológicos, paixões, etc., que acabam ofuscando, né, as visões, etc. Então, tem muitas publicações, etc. Eu vou chegar lá, só que antes eu acho importante, nesse trajeto histórico, cronológico que eu estou fazendo, trazendo o trabalhismo como pano de fundo, eu cheguei, então, no final do regime militar. O governo Geisel há uma tentativa de retomar esse nacional-desenvolvimentismo. Acho que vale muito a pena assistir aqui no meu canal esse artigo, Geisel e a retomada do nacional-desenvolvimentismo. Foi premiado em terceiro lugar até no prêmio ABDE de 2017. Né? Bom, então o que acontece? Em 79 tem o segundo choque do petróleo, o primeiro foi em 73. Em 73 acabou meio que aumentando os custos sociais, os custos, e as empresas acabaram trazendo a revolução tecnológica, que aí deu origem a uma nova retomada do liberalismo e a derrocada da social-democracia na Europa, né? E aí o neoliberalismo começa a tomar força, Thatcher-Reagan, né? E em 89, então, tu acaba tendo, então, o governo Figueiredo vai ser um governo está lá só para acabar, né? E aí tu tem a redemocratização. E a redemocratização, com a anistia em 79, começam a vir alguns políticos que ficaram muito tempo fora do país. Um desses caras que ficou muito tempo fora é ele, Brizola. Quando ele vem para cá, o pessoal mais novo, muita gente não conhece, não lembra dele. É um pessoal um pouco mais antigo que começa a lembrar dele. Então, e aí começa a surgir no ABC Paulista, até de certa forma incentivado pelo regime militar, uma nova corrente de um novo trabalhismo. Mas não esse trabalhismo do Getúlio, do Jango. Um trabalhismo diferente. Quando eu falo trabalhismo, aí o pessoal não entende muitas vezes, porque eu estou usando o conceito amplo de trabalhismo. Trabalhismo, sindicatos, valorização dos trabalhadores. Eu vou ler rapidamente aqui o conceito que eu elaboro no meu artigo de pós-doutorado sobre trabalhismo. Se tu me permite, eu consigo compartilhar a página aqui ou não? Como é que eu estou de tempo também, Márcio? E se deixar, eu falo. Se deixar, eu vou ficar te ouvindo aqui, cara. Eu estou com o conceito escrito aí do teu artigo aqui aberto. Agora não sei passar para cá. Bacana, eu vou tentar aqui. Lá no meu artigo até tem uma cronologia, né? Em 1875, a criação do Partido Social Democrata Alemão. Em 1884, aprovar a França a lei que permite a livre organização sindical. Né? Em 1894, organizada a CGT francesa. Em 1900, a criação do Partido Trabalhista Inglês. Né? Então, tem toda uma cronologia no meu artigo, lá na página, tá? E é bem interessante. Então, eu acabei elaborando o conceito de trabalhismo. Não estou achando aqui, mas, enfim, vou falando algumas coisas que estão nele. E aí, quando surge o PT, lá no ABC Paulista, havia essa visão ainda lá que o trabalhismo era populismo. Isso surgiu muito lá na USP, né? Alguns pensadores tal, essa corrente do populismo, que trazia Vargas como um manipulador das massas, como o populismo. Aos poucos, graças a trabalhos de grandes estudiosos, né? Um deles Jorge Ferreira, né? Entre outros, acabam meio que desmontando essa tese do populismo e mostrando que não foram governos populistas, no sentido de demagogo. Porque lá na origem, a palavra populismo tem a ver com popular. E governo Jango e Getúlio eram governos populares. Portanto, populistas nesse sentido de popular. Só que, aos poucos, o populismo do popular se transformou em populismo de demagogo e se classificou o governo Vargas assim. Isso veio muito mais à esquerda, porque aquela esquerda, na época, queria a revolução, o socialismo. E, claro, que para esses,
o trabalhismo seria mais à direita deles, porque ele é mais de extrema esquerda. Mas não quer dizer que o trabalhismo seja de direita. O trabalhismo é de centro-esquerda dentro do capitalismo, só que ele não prega romper com o capitalismo, especialmente nos tempos atuais. Então, o PT vai surgir muito assim, como um partido trabalhista, mas que não se intitula trabalhista, tanto que é formado por várias correntes trotskistas, leninistas, enfim, é um amontoado de correntes, e se tu olhar nos documentos do PT, tu não vai achar trabalhismo, porque não é o trabalhismo do Getúlio, do Jango, é um trabalhismo diferente, que eu uso nesse meu conceito mais amplo, né? Como o trabalhismo inglês. Tipo, o trabalhismo inglês não é o trabalhismo do Getúlio. Assim seria a mesma coisa em relação ao PT. Mas tem como base o que? Os trabalhadores, a valorização dos sindicatos, o fortalecimento dos trabalhadores, etc. Então, quando surge o PT atrapalha essa retomada do trabalhismo. Porque em 89, na eleição, e aí para mim não é um dos grandes erros, o Lula acaba não devia ter apoiado, na minha opinião, tinha que ter apoiado o Brizola em 89. Né? Então, o Lula acabou conseguindo superar o Brizola por uma diferença muito pequena, e isso contribuiu muito para a vitória do Collor, que seria o quê? A implementação do chamado Consenso de Washington, que foi uma reunião que aconteceu nos Estados Unidos, na capital americana, reunindo vários economistas e líderes, alguns economistas, ministros, enfim, onde se trabalhou um receituário para a América Latina retomar o caminho do crescimento econômico, que teve muita contribuição para a América Latina mergulhar na crise, justamente a elevação da taxa de juros de 79, que fez com que os países pegaram muito dinheiro emprestado a uma taxa de juros baixa, porém flexível. Quando se aumentou a taxa de juros tipo de 4% para 20%, os países da América Latina quebraram. E aí, como tirar esses países da insolvência? Por meio do chamado Consenso de Washington, que ficou conhecido como neoliberalismo, né? Diminuição do Estado, privatizações, abertura comercial, liberalização financeira, o capital financeiro. Notem que os liberais defendem a livre circulação, mas só do dinheiro, só do capital, só dos bens. Vai ver se defende a circulação das pessoas e cada um ir morar no país que quer. Cadê liberalismo? A base de um liberalismo verdadeiro, genuíno, que não está a serviço do interesse da camada de 0,01% mais rico da população, é defender o quê? A livre circulação das pessoas. Aí sim poderíamos falar em liberalismo. Se cada um poderia morar onde quisesse, né? Mas não pode. Por quê? Porque aí entra a questão política. Pessoas entrando, vão aumentar, vão querer empregos, trabalhar lá, e aí quem vota não vai ficar contente, enfim. Né? Então, e aí começa o governo Collor, né? Com a questão do confisco, do plano Collor, etc. Eu tenho uma palestra que eu falo muito boa, se alguém quiser levar para algum lugar, se chama Economia Brasileira de Getúlio, enfim, ao momento atual, né? Onde eu conto a história da economia brasileira, um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, só que aqui eu estou trazendo uma outra palestra que eu faço, que é só sobre trabalhismo. Eu tenho uma outra palestra também que eu dou, que é da quebra da Bolsa de 29 ao colapso financeiro de 2008, que eu conto um pouco da história econômica mundial, 100 anos em uma hora. E, então, o governo Collor implementa essa nova agenda neoliberal, que já começa a ter o seu embrião lá no finalzinho do governo Sarney, quando não dá certo o plano cruzado. E aí o governo Collor acaba sendo eleito, né? A gente sabe como foi a participação dos meios de comunicação, especialmente de uma emissora de TV, com novelas, com toda a pauta que começava a criar uma cultura política do novo. Né? Por que uma política cultura do novo? Porque olha os políticos do gabarito que a gente tinha. Nós tínhamos Mário Covas, nós tínhamos Ulisses Guimarães, nós tínhamos muito políticos mais experientes. Então, essa cultura do novo, o caçador de Marajás, que tinha sido governador de Alagoas, né? Então, essa cultura do novo acaba vencendo
se cria uma atmosfera para essa cultura e ela vai ser preponderante também. Talvez se o Brizola concorresse contra o Collor, seria outra história. Mas, na época, o Brizola era o inimigo número 1 do sistema e o Lula seria só um coadjuvante que ajudaria a colocar o Collor como presidente do Brasil, e o que acabou acontecendo. Bom, acaba o governo Collor, assume o Itamar Franco. O Itamar Franco também acaba implementando o Plano Real, né? E acaba, por causa disso, elegendo o Fernando Henrique Cardoso, e aí nós temos 8 anos, um retrocesso de 80 anos em 8, ou seja, o FHC, o Fernando Henrique, tenta acabar com a era Vargas. E muitas coisas ele acaba meio que afetando mesmo. Então o governo Fernando Henrique ele vai, de certa forma, ser uma continuação dessa política neoliberal do governo Collor, né? E aí, quando tem a mudança, assume o governo Lula, tu tem um primeiro governo, os primeiros 3 anos, isso é uma visão minha, tá? Tem gente que discorda, outras opiniões, etc. Mas tu tem um governo mais social-liberal que mantém o tripé macroeconômico lá do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Qual é esse tripé macroeconômico? Taxa de câmbio flutuante, superávit primário, ou seja, o Estado arrecadar mais do que gastar para pagar os juros da dívida, e metas de inflação, usar taxa de juros para combater a inflação, mas também essa taxa de juros ela deixa o produto importado mais barato, porque aumentando a taxa de juros valoriza o câmbio, e valorizando o câmbio, o produto importado fica mais barato e segura a inflação. Mas, por outro lado, essa taxa de juros alta, ela ajuda o setor rentista, que antes ganhava muito dinheiro com o imposto inflacionário, e agora que não tem mais a inflação com o Plano Real, como é que vai ganhar dinheiro? Por meio dos juros. E tem que o detentor da nossa dívida pública é uma camada muito pequena da população brasileira, a nossa elite, de certa forma, que acaba meio que sendo detentora desses juros. E quando o governo Lula assume, ele é o primeiro governo mais à esquerda desde Jango, e acaba a Carta do Povo Brasileiro, etc., faz várias concessões e acaba adotando, mantendo o tripé macroeconômico, por isso que até o próprio Silvio fala do modelo, né? Ele está se referindo muito a essa questão do modelo macroeconômico, mas ele começa a intervir na economia. E especialmente com a saída do Palocci e do Dirceu, e a entrada do Manteiga e da Dilma, que o governo do PT experimenta, na minha visão, e eu tenho um outro artigo que eu defendo, do nacional desenvolvimentismo ao social desenvolvimentismo, está na minha página aqui também, que aí tu tem um experimento social desenvolvimentista. Desenvolvimentista porque o Estado começa a ser o indutor, por meio da política naval, política de compras do Estado, a Petrobras, né, plataformas sendo construídas aqui, a política dos campeões nacionais, o BNDES para de ser usado para privatizações, como foi na época do Fernando Henrique, e começa a ser usado para financiamento de empresas, embora também há algumas empresas escolhidas nessa política dos campeões nacionais, que, na verdade, era uma tentativa de se criar políticas, empresas multinacionais brasileiras, e, contrapartida, essas empresas apoiarem, por meio de doações para as campanhas, né, o projeto político. Então, o que acontece? Esse social-desenvolvimentismo, eu atribuo que ele tem esse caráter desenvolvimentista, porque, tendo o Estado como indutor, embora alguns autores, até como meu ex-orientador Pedro Fonseca, traz como núcleo duro do desenvolvimentismo a indústria, embora a gente está num contexto completamente diferente, onde grande parte dos países os serviços é maior do que a indústria, né? E aí tem essa discussão que os serviços têm que ser serviços de ponta, tecnologia, né, a Revolução Industrial 4.0, enfim. E aí o que acontece? Esse desenvolvimentismo, então, leva o Estado como indutor. Antes do PAC, lá do governo Lula, que a Dilma vai ser apelidada da mãe do PAC, né? Porque ela, quando assume a Casa Civil, ela começa a trazer esse caráter mais desenvolvimentista e trabalhista, até porque ela tem origem trabalhista do PDT. Então, ela traz muito isso. Eu fiz uma live muito boa, uma entrevista com o ex-marido da Dilma, o Carlos Araújo, que eu entrevistei ele antes de falecer. Óbvio, né? Senão ia ser psicografado.
E aí o Carlos, ele me atendeu na sua casa, era uma entrevista de meia hora que ficamos 3 horas conversando. Eu gravei 1 hora, né? Ele me contou muitas coisas, algumas de bastidor, umas que ele pediu que eu não gravasse, outras que eu gravei. E me contou também como é que se deu a escolha da Dilma pelo Lula. E que mostra, nessa minha pesquisa, que a Dilma teve um caráter muito forte no sentido de essa mudança no governo social-liberal lá, de 2003 a 2005, por um experimento social-desenvolvimentista com Manteiga como ministro da Fazenda. Que, na minha opinião, um dos melhores ministros da Fazenda que o Brasil já teve, embora a gente teve pouquíssimos ministros da Fazenda bom, né? Não dá para contar nos dedos. Lembrando que o Celso Furtado não chegou a ser ministro da Fazenda, e sim ministro extraordinário depois do planejamento. Então, vai ser no governo Lula que vai começar Minha Casa Minha Vida, PAC, enfim, várias políticas de inclusão social. Só que não mexe no núcleo fundamental da macroeconomia desenvolvimentista para retomar o fortalecimento da industrialização, que é o quê? Desvalorização do câmbio. O governo do PT não toca nisso, porque acreditava que, e aí está numa outra entrevista aqui no meu canal que eu fiz com o Bresser, que essa escola da Unicamp, que cria esses estudos do social-desenvolvimentismo, que o primeiro a falar essa palavra vai ser o Manteiga, lá em 2006, está na minha pesquisa, acreditava que essa desvalorização do câmbio ia trazer um empobrecimento da classe trabalhadora, porque ficaria, né, com o câmbio desvalorizado. Então, por isso que sempre foram muito críticos nesse primeiro momento a mexer no câmbio. Mas isso contribuiu muito para aprofundar o processo de industrialização brasileira, que a política industrial que foi tentada no governo Lula não deu muitos resultados, porque o processo de industrialização continuou ao longo do governo Lula, continuou o governo Fernando Henrique, Lula, etc. Então, o governo Lula tem esse caráter trabalhista amplificado, diferente do Jango, do Getúlio, etc., porque traz essa questão social, mas peca na questão da parte da indústria nacional. Então, por isso que eu digo que foi um trabalhismo, vamos usar um trabalhismo mais à la britânico, com uma ideologia econômica que foi o social-desenvolvimentismo, diferente da ideologia nacional de desenvolvimentista do Getúlio. Tanto que, notem, o governo do PT perderam a pauta da bandeira nacional, porque se atribuiu muito a questão do vermelho, levando o vermelho como o socialismo soviético, o Partido Comunista, etc., o vermelho, né, dos movimentos socialistas, etc. E perderam a identificação nacionalista das bandeiras, das cores da bandeira, que é o que o Ciro está tentando fazer agora. O Ciro está tentando retomar essa questão nacional verdadeiramente, né? Porque tem uma outra live que eu fiz com as meninas da JS de Minas, ficou maravilhosa, falando nacionalismo e patriotismo, diferenças, etc. Não vai ter muito tempo para eu explanar sobre isso, mas tem uma live inteira de 1h30 também que a gente aborda isso. E aí o que acontece? Ao longo, então, do governo Dilma, no primeiro mandato da Dilma, ela começa a tentar desmontar o modelo, o tripé macroeconômico, lá do Fernando Henrique, continuando no governo Lula, e ela tenta desmontar esse modelo que o pessoal apelidou da nova matriz econômica. O que seria isso? Diminuir juro por meio dos bancos públicos, né? Forçando que os bancos públicos, os bancos privados seguissem os bancos públicos, mudando na questão da energia elétrica, diminuindo custos para as empresas da energia elétrica. Né? Por quê? Porque nós estávamos num período de praticamente pleno emprego em 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego da história. Então, se a oferta está aqui e a demanda está aqui, o Estado intervindo consegue fazer com que a demanda suba e bata. Mas a partir do momento que a demanda chega na oferta, quanto mais eu incentivo, o que acontece? A oferta não tem tempo, a fábrica não tem. A fábrica consegue aumentar a sua produção com as máquinas ociosas, mas ampliar a fábrica leva tempo, leva investimento. Então, qual era a estratégia dessa nova matriz econômica da Dilma? Diminuir os custos para as empresas privadas, e aí talvez tenha sido um erro, porque ela focou muito
na empresa privada e não no Estado, né? Desonerou sérias desonerações fiscais, justamente para diminuir o imposto para as empresas privadas, na esperança que as empresas privadas aumentassem o seu investimento e aumentassem a capacidade da economia, para ter um novo espaço para a demanda crescer. Mas o que aconteceu? As empresas aumentaram os seus investimentos para ampliar a capacidade produtiva? Não, elas aumentaram os seus lucros, retornos, até porque a gente estava já saindo da crise de 2008, que no primeiro momento tem o seu epicentro nos Estados Unidos, depois se espalha na Europa, não afeta o Brasil, é uma marolinha mesmo, não afeta o Brasil, só que depois começa a ser afetada a China. E aí dizem que o Brasil cresceu muito por causa do boom das commodities, só que o boom das commodities aconteceu por causa que teve uma mudança da política externa, que retoma lá a política do Jânio, do Jango, política externa independente, que o Jânio criou e que o Jango aprofundou, que o Jânio, quando criou, comprou uma briga com a UDN, né? Palestra de economia brasileira com todas essas histórias, não vai dar tempo da gente falar aqui. E aí essa política externa independente lá do Jânio Jango pregava que o Brasil fizesse comércio com o bloco socialista e capitalista. O Geisel retoma a política externa independente do Jango, tanto que o Geisel faz muitas coisas que estão previstas no governo Jango. Tanto que tem um outro artigo meu que eu escrevo sobre isso, né? Que é o governo Jango e o segundo PND um cotejo, mostrando que, de certa forma, parece, dá a impressão que o governo PND foi meio copiado uma parte do governo Jango. É muito interessante, até daria uma... Surgiu durante o meu livro, minha tese, só que daí uma outra tese, e aí acabou ficando como um apêndice, e depois eu acabei escrevendo um artigo com o meu orientador, na época, o professor Pedro Fonseca, que é um dos grandes responsáveis, né, pelo meu livro ter sido feito, né? Foi o meu orientador na época do doutorado. Então, o governo Lula acaba mudando a política externa dependente, mudando a política externa dependente do Fernando Henrique, e se aproxima comércio sul-sul com a China. E aí, quando a China dá esse crescimento, quem é que se beneficia com o boom dos commodities? O Brasil, mas porque houve uma mudança na política externa. Não só porque houve... o pessoal diz, o governo Lula foi beneficiado pelo boom das commodities, porque a China cresceu. Sim, mas quem é que mudou a política externa independente? O governo Lula. E aí o que acontece? Tu tem esse boom das commodities, ajuda muito o governo Lula, pois a China passa a ser o principal parceiro comercial, só que lá em 2014, a crise que teve lá do subprime americano, que se espalhou pela Europa, começa a afetar a China. Isso começa a afetar a China, começa a afetar o Brasil. E aí o Brasil, tanto que quando a Dilma é reeleita em 2014, despenca o preço das commodities logo depois do segundo turno. E aí, quando a Dilma ela assume o segundo mandato, ela acaba meio que fazendo uma espécie de estelionato eleitoral, porque ela adota uma política muito diferente do que ela implementava. Só que é fácil dizer assim, sem analisar o contexto. Nós tínhamos um governo que havia um movimento de rua, com muito financiamento externo e nacional, pelo impeachment. Tu tinha corroendo a base eleitoral, a base política, porque a Dilma sempre foi uma técnica. Uma ótima técnica, ou seja, ela fez muito o governo Lula andar quando ela foi chefe da Casa Civil. Mas ela não tem a habilidade política, ela nunca foi uma política. Ela não teria sido eleita vereadora, talvez, aqui em Porto Alegre, se fosse só por ela. Né? Mas, graças ao Lula, ela se elegeu presidente. E acabou tentando desmontar essa tripé macroeconômico, que era muito criticado pelo pessoal mais à esquerda. Né? Só que esse tripé macroeconômico não deu resultado. Desmontar isso não deu certo porque começou a ter essa pressão, né? Ela acabou interrompendo a política de diminuição dos juros, etc. E quando teve reeleita, e o divisor de águas, na minha opinião, vai ser as manifestações de junho de 2013. Porque nelas, notem que antes das manifestações de junho de 2013, a Dilma seria reeleita em primeiro turno. Ela tinha mais popularidade que o Lula. E as manifestações corroeram essa base. Tanto que aconteceu a eleição de 2014, ela quase perdeu para o Aécio. Se durasse mais uma semana, provavelmente ela teria perdido a eleição para o Aécio. Então, quando ela assume,
Qual é a estratégia? Isso é de pesquisas minhas, entrevistas, conversas de bastidor. Ela faz esse flerte com o neoliberalismo, colocando... Há uma tentativa do Trabuco, do Bradesco, que depois coloca o Levi, que depois vai ser presidente do BNDES no governo Bolsonaro. E ela flerta com o neoliberalismo. Mas qual era a estratégia? Isso foi uma entrevista, até eu acho que eu fiz com o Aragão, não lembro. A estratégia era o quê? Nos 2 primeiros anos, fazer uma política de maior austeridade, agradando o mercado, para tentar impedir o impeachment, para depois, nos 2 últimos anos, tentar retomar essa pauta mais social e desenvolvimentista. Só que o impeachment foi muito rápido, tanto que foi votado num domingo, lembra? Nunca tinha sido... Por quê? Porque sabia que se demorasse muito, a economia brasileira poderia voltar a crescer. Tanto que, olha só que interessante, se tu olhar a formação bruta de capital fixo, que é a ponta investimento, ela estava começando a retomar lá em maio de 2013, e com as manifestações de junho, ela despenca 10 trimestres consecutivos. Claro que não foi só as manifestações, teve erros de política econômica, questão externa, né, a instabilidade política, é um conjunto de coisas, mas eu dou uma importância maior às manifestações porque elas trouxeram uma instabilidade política que corroeu a base eleitoral e do Congresso. E aí o que acontece? Aos poucos, tu começa a ganhar esse caráter mais trabalhista, sindicatos, valorização real do salário mínimo, uma modesta distribuição de renda, mas que nunca tinha sido feita. O Brasil só vai crescer com distribuição de renda no governo Lula. Mas começa a não se tocar em quê? Em reformas estruturais, tanto que essas redistribuições de renda que aconteceram, essas benesses que aconteceram, valorização real, foram todas desmontadas de forma muito rápida durante o governo Temer, em 1 ano, porque elas não foram estruturais. E aí que chega essa questão do trabalhismo no século XXI. O trabalhismo no século XXI, ele prega essa questão da inclusão social, valorização do salário mínimo, etc. Mas ela prega o quê? Ela tem que retomar essa questão da indústria nacional. Por que indústria nacional e indústria estrangeira? Porque a indústria estrangeira, todo o dinheiro que vai entrar aqui, vai sair por meio de remessa de lucro, porque a empresa ela bota 100 bilhões. Se ela bota 100 bilhões aqui dentro, embora ela possa gerar emprego, renda, ela quer tirar mais de 100 bilhões. E a indústria nacional, ela o quê? A renda fica aqui. Então, a indústria nacional, e aí que é o grande desafio, que aí é o que o Ciro está tentando fazer, modernizar aquele nacional desenvolvimentismo da década de 50, com um novo nacional desenvolvimentismo que traz a questão da inovação tecnológica e do empreendedorismo, que fala bastante até o próprio Mangabeira, que é um dos mentores, né, do Ciro. Foi professor dele em Harvard, etc. Então, esse que é o grande desafio. Como nós vamos competir com empresas, indústrias que estão anos-luz na frente em termos de tecnologia por meio do Estado? É o Estado que vai ser o quê? Na triagem. Universidades, institutos federais, empresa privada, né? Estado, ciência, tecnologia, políticas de direcionamento, de proteção, algumas industrial, né? De promoção de polos tecnológicos, de parques tecnológicos, de aproveitar capacidades. O Brasil hoje importa máscara, importa muitas coisas que poderiam ser todas feitas aqui. Então, o Brasil necessita muito de um projeto nacional de desenvolvimento, mas um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, que valorize os trabalhadores, a massa salarial. Né? Já estou chegando ao final, viu, Márcio? Aberto para perguntas, etc. Eu já estou então, pessoal aqui. Essa que é a grande desafio. Por isso que o Brasil necessita de um projeto nacional de desenvolvimento. E por isso que eu sempre digo que a leitura
desses dois livros, do meu livro aqui, trazendo o projeto nacional, o projeto de nação do governo João Goulart, o Plano Trienal das Reformas de Base, de 61 a 64, mas pega muito antes também. E o próprio livro do Ciro ajuda. E aí o livro do Wendel, de certa forma, é um pano de é um fundo que pega tudo, né? Engloba tudo, porque ele faz uma belíssima explanação à história do trabalhismo, etc. Mas por isso que é tão importante esse trabalho, Márcio, que, olha, eu só bato palmas para ti, tu está fazendo algo que eu sei que tu tem noção do significado que é para o país, para Santos. Né? Tem uma outra live minha que eu fiz sobre projeto nacional, projetos municipais de desenvolvimento, muito interessante. Né? Tu não tem noção da importância que é esse trabalho de formiguinha, que às vezes ele acaba, às vezes a gente fica frustrado, que a gente gostaria de mais gente, ou isso, aquilo, mas é assim, ó. Chega um momento que começa a ser exponencial, né? A gente trabalha, às vezes não tem aquele resultado que a gente gostaria, porque não é linear. O nosso trabalho, ele começa e chega um ponto que ele começa, esse acúmulo de energia, né? Acaba meio que trazendo muito. Então, esse social desenvolvimentismo, que, de certa forma, trouxe um nacional consumismo, né, para o país, e olha que as pessoas passando fome, não poderem consumir as coisas, é um grande feito, porque as pessoas é o objeto final de uma política econômica, é melhorar a qualidade de vida. O problema é que essa melhoria na qualidade de vida, ela não foi estrutural. E por isso que as reformas de base, lá da época do Jango, claro que atualizadas com o contexto do século XXI, são tão necessárias a serem implementadas por um projeto nacional de desenvolvimento que vise a inclusão social, a distribuição de renda e o aumento da inovação tecnológica do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado, Cássio. Isso aqui é um privilégio, né? Na verdade, eu estou aprendendo e, junto com isso, trazendo, permitindo e organizando e mediando esse aprendizado que a gente quer que seja de todo mundo, né? A gente não é egoísta aprender sozinho, porque a gente quer mudar o mundo, né? E eu tenho ainda uma verve adolescente de transformação, né, que é impulsionado por nossa energia, né, de indignação para a gente melhorar e, quem sabe, ter um mundo aí com mais qualidade e tal. E, por falar nisso, eu escrevi ano passado, e não publicamos por causa da pandemia, mas está no Amazon.com, meu livro chamado Plantador de Tâmaras, né? Porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras, dado o tempo que demora a árvore para frutificar. Mas se alguém não plantar, né, a próxima geração não vai aproveitar das tâmaras dessa fruta maravilhosa. Então, ali nesse livro, a gente coloca aí algumas histórias, né, da nossa vida política e alguns objetivos também da nossa prática política. Quero agradecer ao pessoal. Agora sim nós abrimos o chat, porque está tendo aí uma invasão indevida. E o Gerry de Aracaju, ele pergunta se tem um link da revista de Economia Política 44. Convido o pessoal a se inscrever no canal, e tem alguns vídeos lá, que estão os vídeos das revistas com os links para o pessoal poder ler. Conversas e Café. Vamos nos inscrever no canal do Cássio, no YouTube, Conversas e Café, e no nosso canal, Raiz Trabalhista. Vamos ver aqui. O Rodrigo Trivela fez um comentário, você já respondeu, acabou de responder, parece, não sei se você chegou a ler. Gosto muito do conceito nacional consumismo do Mangabeira para os anos petistas. Inclusão pelo consumo, não pela capacitação, mas em função da política social desenvolvimentista. Foi o que você falou. Posso responder uma parte aqui? Porque ele toca, na minha opinião, uma crítica que eu também faço aos governos petistas foi a questão da educação básica.
mas a gente tem que ver algumas questões, tá? Primeiro, qual era a ideia que tinha? E eu estou trabalhando um outro projeto que eu quero mostrar qual era o projeto que havia, né, governo Lula, Dilma, etc. É uma pesquisa que eu já faço há alguns anos. Está meio parada por enquanto, mas eu quero retomar. Havia a ideia do quê? Vocês sabem que quem é o principal responsável pelo ensino superior? A União. Quem é o responsável pelo ensino médio? Os estados, embora a União sempre tenha a sua coparticipação em tudo. E quem é o grande responsável pelo ensino básico? O município. Nós temos escolas municipais maravilhosas no Brasil, escolas horríveis. Depende muito do município. Já o ensino médio, ele está praticamente quase que falido no Brasil todo. Nós temos escolas estaduais muito poucas de qualidade, ou seja, nós temos um gargalo educacional no ensino médio. Já as nossas universidades públicas e institutos federais acabam tendo a predominância. Se tu pegar os rankings das melhores universidades do mundo, embora elas ainda estão longe lá das primeiras colocações, que pertencem geralmente a países desenvolvidos, nós temos, por exemplo, a USP, a Unicamp, a UFRJ, que está na luta para sobreviver, entre as melhores universidades brasileiras. Ou seja, e houve no governo Lula, tanto com a política de cotas, houve uma expansão da universidade pública, contratação de professores, concursos públicos. Dizem que o governo Lula foi governo neoliberal. Eu nunca vi governo neoliberal fazer tanto concurso público. Não bate, né? Ou seja, tu teve uma expansão da universidade pública, tu teve... mas não se resolveu essa questão da ensino básico. Embora houve um dos governos que mais gastou em educação na história do Brasil foi os governos do PT. Só pegar os números. Só que isso não se transformou em muitos resultados, porque a gente continuou pegando alunos vindo lá do ensino básico, do ensino médio, não sabendo escrever direito, não sabendo matemática. Faltou a necessidade numa mudança, uma prioridade, né? O governo Dilma até tentou, colocando o Cid Gomes como ministro da Educação, lembra que ia ser a pátria educadora, etc., mas acabou enfraquecido, né? Acabou meio que as chantagens, etc., e acabou preferindo o Eduardo Cunha do que por causa estava com a faca no pescoço por causa do impeachment, enfim. Houve a criação, a expansão da rede federal dos institutos federais, fantástica. Havia um projeto de criar um instituto federal em cada município com mais de 300 mil habitantes. Houve uma expansão fantástica nessa rede federal. E essa ideia era o quê? De capacitar as pessoas. Então, não é tanto essa... Só que não se tocou, que aí o Rodrigo falou muito bem, a questão da educação básica. Se deu muito dinheiro para a educação básica, mas faltava o quê? Gestão, projetos, qualificação, mudança curricular, faltou um monte de coisa. Então, esse, na minha opinião, é uma das grandes críticas que eu faço aos governos petistas, né? Porque não olhou com os olhos que deve... Olhou muito para o ensino superior, para os institutos federais, cursos técnicos, que foram criados lá no governo Vargas. O Jango tentou fortalecer o ensino técnico profissionalizante. O Fernando Henrique barrou isso. Nós ficamos, durante o governo Fernando Henrique, todo paralisado o ensino técnico profissionalizante. E quem retomou o ensino técnico profissionalizante foi o governo Lula. Houve a tentativa do Pronatec, no sentido de qualificar a mão de obra. Só que qualificação de mão de obra é uma coisa que é feita numa década para sentir efeito na outra década. E não se fez, e um exemplo para o Brasil que está sendo feito em Sobral, essa preocupação com o ensino básico. Sim. Né? Ensino médio. Então, isso é o que tem que se aprender com esses erros e tentar. O Jerry de Araújo, de Aracaju, faz mais um comentário. Professor Cássio Moreira, já vi economistas defendendo desenvolvimento cujo eixo central seria a distribuição de renda, não a industrialização. Essa é a diferença conceitual entre o petismo e o PND? Eu não digo conceitual, mas eu acho que a tua fala é muito feliz, Jair. Eu acho que tem muito a ver isso. Tem uma frase do Celso Furtado, que, na minha opinião, é um dos grandes economistas brasileiros, junto com o Ignácio Rangel. Né? Eu gosto muito do Ignácio Rangel, tanto que meu livro, quando eu cheguei na década de 60, eu não conseguia explicar a inflação da década de 60, porque é o que a gente chama de estagflação.
A gente tem o quê? Crescimento, a gente tem estagnação econômica com crescimento inflacionário. E quem me ajudou a explicar a inflação da década de 60, foi Ignácio Rangel, que, na minha opinião, é um dos grandes economistas brasileiros, junto com Celso Furtado. O Celso Furtado tem uma frase que ele diz isso, que é extremamente importante aliar políticas de distribuição e inclusão social com crescimento econômico. Isso que, de certa forma, foi o foco principal nos... Houve, dá para pesquisa, procura política de desenvolvimento produtivo, outras coisas, né? Um programa de infraestrutura, só que elas todas foram asfixiadas com o nosso câmbio valorizado. Porque não se tinha essa compreensão, e se tinha, e talvez não se concordava com ela, dessa macroeconomia desenvolvimentista, onde o câmbio tem uma importância fundamental. Então, muitas políticas que foram feitas, né? Olha só, a política naval, a Petrobras, né? A mudança, né, do regime de concessão para partilha com o pré-sal. Enfim, havia essa ideia dos royalties do pré-sal ir para a saúde e educação. Então, a Luz para Todos teve mudança, só que assim, tudo isso acabou sendo asfixiado com um câmbio sobrevalorizado que acabou não dando resultado. Então, a política industrial que houve no PT, ela, de certa forma, ela foi fracassada, porque ela não reverteu o processo de industrialização. Inclusive, lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo que estava aumentando a industrialização, havia uma pauta de alguns produtos lá em cima de inovação tecnológica, até aumentando no final. E o governo Lula diminuiu mais ainda essa questão, né? E não se copiou modelos como se faz a China, por exemplo, né? De parcerias, a empresa vai investir, faz uma joint venture, o Estado, etc. Porque o governo sempre... É muito fácil falar, Márcio, vamos fazer isso, o projeto nacional é isso. Só que não esqueçam, para fazer um projeto... Por que as reformas de base do Jango não eram implementadas? Porque nós sempre tivemos um Congresso conservador. E não adianta tu querer ter o mais avançado projeto nacional de desenvolvimento se tu tem um Congresso conservador. Então, a importância de se eleger parlamentares afinados com o projeto nacional de desenvolvimento, com essa pauta mais progressista. Porque é que nem aquela coisa do Garrincha, lembra? O cara deu as instruções, tu vai aqui, cruza, entra, e o outro entra, tu chuta e faz o gol. E aí o Garrincha, tá, mas o professor já combinou com os russos? Ou seja, não adianta ter um projeto nacional de desenvolvimento sem combinar com o Congresso, porque nós precisamos de um Congresso que aprove essas medidas. Então, eu acho que há uma diferença, sim. Tu foi muito feliz, Jerry. Parabéns pelo teu comentário, eu achei excelente, né? O eixo principal foi essa questão da distribuição de renda, até porque nós temos um país muito desigual. O maior problema do Brasil não é a corrupção, o maior problema do Brasil é o quê? A nossa imensa desigualdade socioeconômica. Em 2000, ou seja, lá em 2000, tu ganhando 2.000 e 2.500, mais ou menos, enfim, não importa o valor exato, mas sim a ordem de grandeza, tu estava entre os 10% maior rendimento no Brasil. R$ 2.500, tu estava entre os 10% com maior rendimento, ou seja, nós somos um país muito desigual. Nós temos uma população da favela da Rocinha do tamanho de uma Caxias do Sul aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos muito a fazer sobre isso, né, da questão da distribuição de renda, da inclusão social. Mas isso, para ser sustentável, é necessário ter uma indústria nacional que empregue, que gere renda, que gere tecnologia e que essa renda fique aqui e não vá para fora por meio do capital estrangeiro. O F. Silva fez um comentário aqui. Sou estudante de economia, gostaria que meus colegas vissem e assistissem essa verdadeira aula. Um abraço de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Porra, muito obrigado. O 919360, gosto muito do nacional desenvolvimentismo pelo fato que o projeto nacional consumismo era apenas consumir e sem educação financeira de base política ou sustentação industrial, como falou o professor. O Roger Wins, PDT tinha uma proposta de federalização do ensino básico tempo atrás. Brizola, né? O Rodrigo Trivela, Cássio,
Primeiramente, obrigado pela aula. Você não acha que Jango ficou muito em cima do muro, tentou contemporizar demais, a ponto de ser encontrado 4 vezes com Lincoln Gordon, fazendo inclusive confissões indevidas, dando ouro ao bandido? Muito boa a tua colocação, Rodrigo. Eu sempre fui... Eu tenho um parentesco, o meu avô materno chama Libindo Dornelles Viana, né, já falecido. E a parte do Dornelles tem esse parentesco com Getúlio. Então, eu sempre fui fã, sempre fui admirador de Getúlio, e Brizola, etc. Aí, quando eu entrei no doutorado, eu estava pensando o que fazer. E aí, conversando com um professor, um amigo meu, Charles Siddhartha, né, um grande professor de história, maravilhoso, falando sobre Jango, e aí eu comecei a assistir duas referências que eu dou muito, extremamente importantes. O livro do Muniz Bandeira, O Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil, fundamental para qualquer pessoa que defenda trabalhismo, Projeto Nacional de Desenvolvimento, e o filme, que está no canal também, Jango, do Silvio Tendler. Esses dois... Aliás, ele está fazendo fundamentais. A biografia, o documentário do Brizola. Maravilhoso, e eu gostaria muito, seria uma honra. Sabe que o Muniz Bandeira, quando ele estava na Alemanha, ele tinha aceito ser o meu co-orientador no pós-doutorado, né? Ia ser o Jorge Ferreira e o Muniz. Só que, infelizmente, ele acabou, né, falecendo e tal. E o Muniz Bandeira, para mim, que é uma das minhas mais grandes referências, né? E o Silvio Tendler, eu tenho muita vontade de entrevistar o Silvio Tendler aqui no meu canal. Seria uma honra, porque eu sou muito admirador desses dois personagens. Vou fazer esse link. Eu sou fã mesmo do Silvio Tendler. Aí você me convida, nós participamos juntos. Vai ser uma honra e um prazer, Márcio. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre o Jango, eu comecei a ficar encantado com a figura do Jango. O Jango era um cara extremamente de bom coração. Tem um caso, na minha palestra Economia Brasileira, Bolsonaro, enfim, cada ano muda, né? Depende do governo que está. Eu conto 100 anos de história econômica em 1 hora. E eu, durante a palestra, geralmente ela era ao vivo, aí eu contava piada, contava alguns causos, etc., para ir descontraindo, né? Eu não fiz isso muito porque ia alongar muito. Mas teve um cara que chegou na fazenda do Jango, eu vou contar esse pequeno caos assim, só para vocês entenderem, e eu já fazendo a costura para dar a resposta para a ótima pergunta do Rodrigo. O cara chegou na fazenda, era um uruguaio, não lembro o nome agora, o Christopher daqui a pouco vai lembrar, né, quando fizer com ele. Ele chegou com a ideia de assaltar a fazenda. Só que o Jango estava viajando e o cara chegou para pedir emprego, o Jango estava de viagem, o Jango falou, olha, estou viajando, tal, toma a chave da fazenda, cuida dela, quando a gente voltar, a gente acerta. Aí o cara ficou tão constrangido do cara ter confiado a fazenda para ele foi lá para assaltar. Que ele não assaltou, não roubou nada, e ficou meio que o resto da vida trabalhando para o Jango, né? Então, o Jango ele era um cara, um fazendeiro, um dos homens mais ricos do Brasil, que defendia a reforma agrária, e ele era um exímio negociador, ele era muito hábil. Tanto que no meu livro eu falo que alguns políticos diziam, não se encontra com ele porque ele enfeitiça. Ele é aquele cara que vai falando, né? Ele geralmente costuma falar com a cabeça baixa, humilde, ele era muito de escutar, só que ele era muito firme no que ele pensava. Tanto que ele não abriu mão das reformas de base. As reformas de base para o Jango era como se fosse a independência da República, a abolição da escravatura, enfim, a CLT. Era um marco histórico-econômico para o Brasil. Então, o Jango também ele era um exímio negociador, ele fez meio que triplicar, quadruplicar a riqueza da família dele, né? Ele saía uma vez foi um cara no frigorífico, tal, e ele estava levando a boiada para outro lugar e o cara foi junto, só que o cara era todo não se misturar. No final da viagem estava o cara tomando mate junto com os peões, contando piada, virou amigo, entendeu? Então o Jango ele tinha essa visão conciliadora, e ele era um cara muito bom nisso. Só que na época havia muitos interesses contra o Brasil, interesses estrangeiros, né? E o Jango ele foi muito traído por pessoas muito próximas a ele, inclusive, né? Então, o que acontece? Quando acontece a renúncia do Jânio Quadros, o Jango deveria assumir, a Constituição previa isso,
E na época se votava para presidente e para vice-presidente de forma separada, por isso que a confusão aconteceu, né? O JK e Jango já tinham sido eleitos na mesma chapa. Os dois foram eleitos com votos separados, mas na mesma chapa. No Jânio foi eleito uma chapa, Jânio Milton Campos era uma chapa, na outra era o Marechal Lott e o Jango. E foi eleito uma chapa. A mesma coisa que ter eleito, por exemplo, Bolsonaro e Haddad de vice, ou Haddad e Bolsonaro de vice na última eleição. Aí, quando o Jânio renuncia, quem vai assumir vai ser o herdeiro político do Vargas, do getulismo. E aí os militares não querem, graças ao Brizola, que então era governador e cunhado do Jango, a início da campanha da legalidade, e o Jango acaba assumindo, mas mudando de forma muito rápida o presidencialismo para o parlamentarismo, e o Jango assume como uma rainha da Inglaterra, ou seja, é presidente, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, e aí foi escolhido o primeiro-ministro Tancredo Neves, porque ele tinha, né, entrada em todos os campos, etc. Na minha opinião, talvez tenha sido ali o grande erro do Jango, de não ter aceito o parlamentarismo e batido o pé até implementar, né, retomar os poderes como previa a Constituição. Em 64... Os anos dele foi de parlamentarismo, né? Houve um plebiscito que retomou os poderes. O plebiscito era para ser em 65, foi adiantado para em janeiro de 63, e o Jango, ele acabou, ele sabia, né? Ele foi manobrando, ele conseguiu adiantar o plebiscito. O plebiscito era para o final do governo dele. Ele conseguiu e ele recuperou os poderes de presidente. Só que quando houve o golpe de 64, o Brizola não era mais governador, muitos governadores eram contrários a ele, houve muito financiamento por meio do IPES e do IBAD, financiamento de dinheiro vindo do exterior, muito dinheiro, muita gente sendo comprada, literalmente mala de dinheiro, etc. Os poucos estudos vão comprovando isso, etc. E o Jango, então, ele acabou não tentando impedir o golpe, talvez ele pudesse conseguir, porque ele acreditava que iam derrubar ele, isso ele disse no exílio, acreditavam que iam derrubar ele, isso que ele também nem sabia da Operação Brother Sun, né? Que havia todo um armamento, navios, porta-aviões, etc., logística, gente já sendo infiltrada no Nordeste, que caso houvesse resistência, ia ser derrubado de qualquer jeito, talvez pudesse ser derrubado por essa participação estrangeira, que acabou meio que alimentando também outros golpes em outros países da América Latina. Então, o Jango acreditava que ele seria deposto e que ia acontecer que nem foi com Getúlio. Foi deposto em 45 e já teve eleições logo em seguida. Então, ele achava que... Tanto que Ulisses Guimarães apoia o golpe e JK apoia o golpe. Porque eles acreditavam que teria eleição em 65 e JK era o principal candidato. Então, o Jango, na minha opinião, ele acreditava. Claro que se ele olhasse com os olhos de hoje, vendo que foram 20 anos de regime militar, provavelmente o Jango teria revidado, tentado impedir. Mas como ele acreditava que o golpe era para derrubar ele e que a democracia continuaria e logo adiante retomariam, ele acabou não resistindo. Então, é mais fácil falar agora, né? Sempre quando a gente tem que analisar alguma coisa, a gente tem que tentar contextualizar, ler o máximo de informações da época, tentar se colocar como um personagem daquela época para poder entender tudo isso. Mas, notem que também teve, aí está no meu livro, houve uma mudança também, saindo o Kennedy, que foi assassinado, e assumindo o Lyndon Johnson. E isso mudou a política externa americana. Talvez com o JK, não... com o Kennedy, perdão, JK também, né? Com Kennedy, não teria acontecido os golpes como aconteceu, porque a forma do JK intervir era mais econômica. E havia também a Aliança para o Progresso, que o JK tinha, o John Kennedy tinha muito aquela visão de integrar economicamente a América Latina. E essa mudança, e talvez isso até explique talvez o assassinato de John Kennedy, essa mudança, porque havia correntes da Força Armada Americana, etc., que estavam descontentes com os rumos da política externa do John Kennedy. E quando sai o JK, assume o Lyndon Johnson, que começa a mudar um pouco essa política externa. Então, muitas coisas aconteceram, né? E, enfim, né? E o Jango também talvez tenha pecado um pouco pelas suas virtudes, né? Acho que foi até não lembro quem é que disse isso, o Darcy Ribeiro, se não me engano, ou o outro assessor dele, o
fugiu o nome, né? O Wendel eu lembro o nome de todo mundo. Que o Jean caiu mais pelas suas virtudes do que pelos seus fracassos, né? É isso aí. O professor Cássio... Raul Riff. Olha, o Raul Riff, se não me engano, falou isso. O Riff era chefe da Casa Civil. Isso. Né? Professor Cássio, estamos aqui com 1h45. Brilhante, né? Aprendemos aqui, ainda bem que está sendo gravado, vamos fazer a nossa... Márcio, eu estou adorando, tá? Então, por mim, de horário, está tranquilo, tá? Fica por ti. O importante é depois rever toda essa palestra, fazer como eu estou fazendo aqui, anotar, ele está falando aqui, eu estou anotando, estou lendo o resumo aqui da tese do Cássio, estudando aqui no livro e, ao mesmo tempo, militando socialmente. A gente hoje teve a oportunidade de estar presente aqui na televisão local. Eu até mandei para o Cássio a parte que eu estava falando, anunciando aqui da palestra, e uma repercussão muito boa aqui na imprensa. E hoje, com a internet, fica mais fácil também, porque a gente não fica refém só da afiliada da TV Globo, se bem que lá também eles publicam bastante nossos textos e tudo mais. E é uma felicidade muito, muito grande, um prazer, uma satisfação, um privilégio enorme. E não esquecendo que nós vamos dar continuidade aqui ao nosso seminário. Esse é o segundo encontro. Tem mais 6 encontros. Segunda-feira estaremos aqui com a Juliana Brizola, falando sobre as mulheres trabalhistas na política. Eu peço que todos vocês divulguem, porque é uma oportunidade ímpar. E entre no canal do professor Cássio, Conversas e Café, e no nosso canal lá, Raiz Trabalhista. Inclusive, nós estamos preparando um portal de notícias, de formação e informação política, com vários colunistas. E depois, aqui em off, eu vou fazer mais uns outros convites aqui também para poder escrever no nosso canal. Então, enfim, é uma felicidade muito grande. Eu passo para o Cássio para fazer suas considerações finais e a gente dá prosseguimento, então, ao nosso seminário na segunda-feira. Eu vou rapidamente tentar responder todo mundo que falou lá no chat, para não deixar ninguém sem resposta. Eu estou bem atrapalhado com esse chat aqui. Não, tranquilo, eu estou acompanhando aqui. Bem rapidinho, então. Eu não sei se eu passar alguém aí, depois me perdoem, tá? Na sua opinião, Hugo Chávez não demonstrou diferentemente de Lula, ele tinha apoio militar. Sim, o Chávez teve todo esse apoio militar, até porque ele veio do Exército, né? Embora teve a questão do petróleo, né? Eles ficaram muito focados na questão do petróleo e isso fez com que, daqui a pouco, perdesse a oportunidade de fazer várias outras coisas. Implementações dos multinacionais do Brasil freou o desenvolvimento brasileiro, que se acomodou e acabou focando no terceiro setor. Na verdade, essa questão do terceiro setor de serviços é uma coisa mundial, né? Grande parte dos países, o berço da Revolução Industrial, a Inglaterra, hoje o setor de serviços acaba sendo. Então, acabou acontecendo os serviços, só que no Brasil foi uma coisa muito forte também, porque a indústria acabou não conseguindo... e a gente tem muita coisa para fazer ainda no país, né? Então, mas a questão dos serviços foi muito grande. Eduardo Moreira, que eu conheço, eu tenho uma live lá com o Eduardo Moreira, lá no meu canal Conversa de Café, imperdível. Nós trouxemos o Eduardo Moreira aqui, nós do PDT de Santos, em dezembro de 2019, né? Foi dezembro de 2019, eram 300 pessoas. Depois nós trouxemos aqui o Gessé Souza também, que nos falou sobre o seu livro, A Elite do Atraso, a questão da guerra híbrida. E nós fizemos, durante 2018 e 2019, reuniões semanais de formação política aqui em Santos, de formação política. Está tudo lá no canal. Gravamos as palestras, depois eu os entrevistava. Foi assim uma atividade política, formação. Márcio, tu tinha que fazer o que tu está fazendo aí em Santos para o Brasil todo, viu? Espero que o pessoal da Fundação
olha o teu trabalho aí, eu acho que é feito de uma forma nacional, porque é um exemplo mesmo. E as mulheres Eu aqui, não... nossas companheiras também participam. A MT é presidida pela Alcione Marinho de Moura. Infelizmente, ela não está presente agora, porque ela é cirurgiã, foi chamada no hospital para cirurgia de urgência, mas, de qualquer forma, ela está ouvindo. Acho que ela está vindo de carro, porque o nomezinho dela está ali. Mas faz um trabalho maravilhoso com as companheiras aqui, inclusive de formação também. Enfim, estamos aqui. Eu vou só ali. Quem começou a caminhar igual foi o J. Não, eu não. Quem começou a caminhar igual foi o JFK. Alguns dizem que havia, né? Mas havia uma certa resistência do Kennedy. E alguns documentos mostram isso, né? Na verdade, o entorno dele, alguns acabavam querendo, e talvez ele fosse um pouco resistente, mas eu acho que muita coisa vai vir à tona ainda para isso. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer agora a todos que estão assistindo agora e que vão assistir isso no futuro. Eu acho que tem um slogan que eu gosto muito de usar, que educação é progresso. Eu acho que, sabe que esse slogan positivista que a gente tem na bandeira, ordem e progresso, faltou o amor, né? Amor, ordem e progresso, que seria o original, né? O lema do positivismo. E eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de que educação é progresso. Então, todos que estão aqui, ficaram todo esse tempo até o final, vocês são ímpares no Brasil de hoje, porque hoje nós vivemos uma cultura do meme, das figurinhas, né, da lacração, as pessoas não estudam, não aprofundam, leem a manchete, não leem a notícia, insultam a pessoa para desqualificar o que ela tem a dizer, nem o Ciro diz, né? Xinga o carteiro para que não leiam a carta. Então, eu acho que nós, como pensadores, intelectuais, de forma geral, a gente tem essa tarefa de fazer com que o conhecimento ele seja transmitido, né? O meu conhecimento é ínfimo. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: toda pessoa que eu conheço sabe mais de alguma coisa em relação a, né? E eu tenho o que aprender dela. Então, eu tenho muita coisa a aprender em muitas outras coisas. Economia até acho que eu sei um pouquinho, né? História econômica do Brasil até acho que eu sei um pouquinho. E esse pouquinho que eu sei, eu tento transmitir ele sempre de forma entusiasmada, no sentido que é uma semente, é uma chama que está se ampliando e sendo plantada. E essa semente ela pode gerar frutos. Às vezes os frutos podem ser bons, ruins, mas é só por meio dela. Notem que está em curso no Brasil uma guerra cultural, onde eles querem destruir qualquer consideração social, qualquer fortalecimento dos trabalhadores, para fazer com que nós sejamos uma nação agroexportadora, voltando ao que era antes de 30. O grande inimigo não é o PT, não é o petismo, não é... O grande inimigo é o quê? É essa política neoliberal que faz com que o Brasil seja subveniente dos interesses estrangeiros. Então, essa que é a grande questão e a grande luta. E o trabalhismo não é o petismo. O petismo falta essa base teórica. Quem tem essa base teórica, quem tem a ideologia, é o trabalho. O trabalhismo é a ideologia que pode fazer frente ao neoliberalismo. E o trabalhismo, como eu falei, ele precisa vir acompanhado de uma ideologia econômica, que, no caso, aqui no Brasil, é o desenvolvimentismo. Mas notem, não queremos um desenvolvimentismo associado e dependente. Nós queremos um trabalhismo nacional desenvolvimentista. Então, é isso que a gente quer. A gente não quer um projeto nacional de desenvolvimento. A Alemanha nazista tinha um projeto nacional de desenvolvimento nacionalista, né? Que até, de certa forma, beneficiou uma parte dos trabalhadores, mas também beneficiou também muito o capital. Nós queremos o quê? Um projeto trabalhista nacional desenvolvimentista. Permita criar, talvez já exista, lá no meu artigo eu usei essa expressão trabalhismo nacional desenvolvimentista, né? Atualizado para o século XXI. E a participação de todo mundo aqui
acaba sendo muito importante. E é muito importante também não ficar aqui no sentido de divulgar esse vídeo, os próximos que o Márcio está gravando, compartilhar no Facebook, WhatsApp, Twitter. E uma coisa que as pessoas não se contam é o seguinte: compartilhar isso repetidas vezes. Não basta compartilhar uma vez. Porque é isso que fez a diferença lá do movimento das manifestações de junho de 2013, que deu origem ao impeachment. Era uma coisa, sabe aquela coisa, uma mentira repetida até virar verdade, que era a máxima do Goebbels, lá da propaganda nazista, né? Então, é repetir, mas não para fazer com que uma mentira seja verdade, mas para que um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo seja cada vez mais divulgado. Então, num mundo onde as coisas passam tão rápido, a gente tem tantas coisas para fazer, tantas redes sociais, tanta informação, nunca teve tanta informação, é preciso ser repetitivo para as pessoas gravarem. Com certeza. E eu costumo dizer aqui, contar, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando repetitivo. Isso é importante, né? Porque a gente continua repetindo as mesmas histórias há mais tempo. Eu sou filho de Getúlio, meu pai é gaúcho, era gaúcho, de Cruz Alta, foi criado em Santa Maria. Meu pai é de Tupã-Ciretã, do lado de Cruz Alta. Do lado. E ele diz a história, eu não tenho esse documento, tinha muita vontade de resgatar isso, que ele foi batizado pelo Getúlio Vargas. E nós temos um busto de Getúlio, de bronze. Eu estou te escutando, vai falando, só vou te mostrar uma coisa. Então, ele sempre, na nossa infância, ele dizia para mim e para o meu irmão: meus filhos, a única coisa que o ladrão não vai levar de vocês é a cultura, é o estudo. E hoje eu escrevi uma crônica que eu digo assim: a informação, a cultura, o estudo valem ouro, dizia insistentemente meu pai, e eu que eu achava um chato. Porque a gente, quando jovem, acha os pais, quando estimulam o estudo, a leitura, um chato, né? E hoje eu faço esse papel de chato, porque, insisto, não tem outra maneira de ser diferente. Eu estava procurando um retrato de Getúlio assinado por ele, que o meu avô ganhou, para mostrar aqui, mas eu não achei agora numa primeira mão. Mas depois eu mando uma foto mais e tal. Cássio, muitíssimo obrigado mais uma vez, né? Vamos tentar trazer o Silvio Tendler, que está fazendo esse trabalho documentário do Brizola para lançar ano que vem, e levar no seu canal. E, enfim, foi magnífico, fantástico, aprendemos demais, né? E tem que fazer o que eu tenho feito aqui com o livro, com os teus escritos. Assisti várias vezes, anotando, como eu disse, para poder sedimentar. Primeiro você sensibiliza no estudo, depois você revê, anota, e depois você sedimenta o conhecimento. E o conhecimento é aquilo, fica dentro de você, e você, quando precisa, ele desabrocha, ele vem à tona, ele sobe à tona, e aí você está formado a sua cultura, dando consistência à sua retórica, dando consistência ao seu discurso e à sua prática de militância política. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam aqui e que nos acompanharão. Cássio, boa noite. Aquele abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para o pessoal todo aí. Fiquem com Deus.